nós lermos a palavra. Nós vamos ler o texto de Neemias, no capítulo 9, versículo 38, amém? Louvado seja Deus. Quantos foram abençoados nessa campanha? Foi uma campanha muito especial, se você entender o propósito, dela. Você realmente aproveitou para coisas muito importantes na sua vida. Talvez você não tenha participado, está aqui hoje, em todos os dias dessa campanha, a primeira vez que você está, mas eu quero dizer que Deus também vai abençoar a tua vida nesse encerramento dessa campanha, amém? Onde nós vamos selar aqui toda a bênção que o Senhor reservou para nós, dentro dessa campanha, e todos nós vamos receber para a glória do nosso Deus, amém? Então, queria muito que você prestasse bastante atenção nessa palavra, tá? Se lembrasse também dos ensinamentos. Tem muito ensinamento no livro de Neemias, muitas coisas para a nossa vida prática, para a nossa vida de família, para o nosso ministério, para a nossa liderança. É muito especial, amém? E é muito importante, assim como já foi ministrado aqui no louvor, que não seja somente um louvor, ou somente uma palavra, uma mensagem, mas que você traga isso para a tua vida, um propósito de Deus para a tua vida. Esta campanha está sendo finalizada hoje, é um propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Então isso é muito sério mesmo, então que você retenha para você, tá bom? Neemias 9:38 diz assim: por causa de tudo isso, nós fizemos uma aliança fiel por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes puseram o selo sobre ela. Amém? Vamos orar. Pai, estamos na sua presença, Senhor Jesus, tão gratos, glorificamos o teu nome. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito, nos proporcionado, por esta campanha, o andamento desta campanha, meu Deus, tudo que o Senhor nos ensinou. Tivemos também no meio dessa campanha o aniversário da igreja. Nós te louvamos, Senhor, pelos 18 anos que o Senhor nos confiou neste lugar. Te agradecemos e pedimos ao Senhor que fale conosco nesta tarde. Meu Deus amado, nós iremos encerrar esta campanha hoje, convictos, Senhor, de que a ordem do Senhor foi cumprida. Era desejo do teu coração que a igreja fosse ministrada na reconstrução dos muros em 52 dias, e nós estamos selando e entregando ao Senhor. Pai, o possível nós fazemos, mas o impossível é o Senhor que faz. E eu te peço nesta tarde que o impossível do Senhor desça sobre este lugar. O impossível do Senhor alcance famílias, alcance vidas, alcance sonhos, projetos. Que a mão poderosa do Senhor venha sobre você nesta tarde, trazendo vitória, trazendo graça sobre a tua vida. Pai, eu quero orar pela Paula também, a nora da Sônia, que está internada. Meu Deus, esta mulher com um cisto no útero, o qual estourou, mas que o Senhor coloque as tuas mãos sobre ela agora, Pai. Meu Deus, ela vai passar por uma cirurgia, Senhor, às pressas, mas que o Senhor alcance ela agora, Pai. Dá vitória na vida da Paula, Senhor Jesus. Conduz os médicos, ó Pai amado. Nós declaramos o sucesso sobre esta cirurgia, a recuperação e a cura da Paula, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abraça aí 3 pessoas. Diga para essa pessoa assim: olha, eu acredito no teu milagre. Diga, eu acredito no teu milagre. Eu profetizo, seja mais ousado. Diga, eu profetizo o teu milagre. Fala para a pessoa: eu vou me alegrar com teu milagre. Eu vou me alegrar com teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Chega de abraçar? Vocês gostam, né? Bastou 4? É isso aí. Amém?
Segundo o pastor Toninho, igreja que dá risada e que brinca é uma igreja que cresce. Então bora crescer, né, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Queridos, Isaías 58:12, que foi o versículo que nós iniciamos todos os dias, diz assim: que nós seremos conhecidos como o povo que reconstruiu os seus muros, restaurou as suas ruas e as suas casas. Essa parte B desse versículo é algo que toca demais o meu coração e nos faz refletir naquilo que nós já pregamos aqui, quando muitas vezes nós somos conhecidos de muitas maneiras, e às vezes conhecidos de uma forma ruim, depreciativa, de uma forma negativa. Muitos de nós, não é? Tivemos já uma história assim, onde talvez alguém nos apontava com coisas ruins na nossa vida. Mas quando Jesus alcançou a nossa vida e a nossa história, glória a Deus, Ele mudou a nossa sorte, aleluia. O tema da minha mensagem hoje, que casa com o tema do mês, é exatamente isso: que o nosso Deus mudou a nossa sorte. Levanta as tuas mãos ao céu e diga: o meu Deus mudou a minha sorte. E é uma verdade, não é, irmãos? O Senhor mudou a nossa sorte. E agora Isaías diz que nós não somos mais conhecidos de uma forma negativa, não somos mais lembrados pela forma do nosso pecado, não somos mais ignorados, mas a Bíblia fala aqui que nós seremos conhecidos, aleluia. E eu desejo que você seja conhecido desta forma, que você passe e alguém diga: lá está indo uma mulher de Deus, lá está indo um homem de Deus. Eu conheci aquela pessoa, tinha uma vida destruída, tinha uma vida cheia de desgraça, mas agora é uma pessoa abençoada, é uma pessoa restaurada, é uma pessoa de Deus. Como eu gosto de conversar com esta pessoa, eu sinto paz, eu sinto alegria de conversar com esta pessoa, porque esta pessoa tem uma vida transformada. É isso que Isaías está dizendo, que nós seremos conhecidos como o povo que reconstruiu os seus muros, aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento, diante desta campanha, queridos, no qual o Senhor nos deu a oportunidade de reconstruir as nossas vidas. Com os teus olhos fechados, eu quero que você detecte agora, se há ainda algum muro caído, se há alguma reconstrução a ser feita ainda, se há alguma situação na tua vida que ainda não foi alcançada, mas será alcançada nesta tarde, no nome de Jesus, aleluia, porque o Espírito de Deus está neste lugar, e aonde o Senhor está, coisas acontecem, o milagre acontece, a vitória chega, a transformação acontece na nossa vida. Enquanto você está aqui, você está crendo, Deus está trabalhando na tua casa, na tua família, Deus está trabalhando na tua semana, no dia que você terá amanhã, nas coisas que desafiam a tua vida. Quem crê assim, diga amém, porque o Senhor já está trabalhando na nossa vida. Seremos conhecidos como o povo que reconstruiu os seus muros e restaurou as suas ruas e as suas casas, aleluia. Casa, que você entenda as duas coisas: a tua casa física, o teu lar mesmo, a sua constituição de família, mas a tua casa espiritual, amém? A tua vida espiritual, que precisa e deve estar restaurada. Então, para você que não pegou aí a campanha, só uma recapitulação aqui. Então a Bíblia nos conta que Neemias estava cativo, embora numa posição muito boa diante do rei. Ele se entristece ao que a cidade continua destruída, seus irmãos passando necessidade. Com isso ele se põe a orar por aproximadamente 120 dias. É importante esses detalhes para nós vermos que não é só nós que esperamos por respostas, não é só nós que pagamos
entre aspas, um preço de oração e colocamos coisas diante do Senhor. Então a Bíblia está repleta de exemplos para nós, de pessoas que também enfrentaram os seus desafios. O qual lhe concede o que precisa, ele chega a Jerusalém, ele inicia as obras, os levantes são muitos, inimigos tentando se infiltrar, causando desânimo. E, sabe, eu ouvi nesses dias muitas pessoas me relatando que esses dias da campanha não foram fáceis. Muitas pessoas me falaram as muitas coisas que tiveram que enfrentar, com situações mesmo de levante sobre as suas vidas. Quem passou por isso aqui? Deixa eu ver, não é pouco não. Por quê, irmãos? Porque realmente Deus, Ele sabe que palavra Ele manda para a sua igreja. O Senhor realmente está nos instruindo como nós devemos cuidar do inimigo. E o inimigo só tem uma resposta na nossa vida. Qual que é? Quando ele quiser nos tirar do propósito. Quando ele quiser desviar a nossa atenção, que foi o caso aqui. Neemias, desce, sai daí do que você está fazendo, vem aqui bater um papinho. Mas Neemias tem uma resposta: eu não descerei. Diga a eles que eu estou numa grande obra e eu não posso descer. Aleluia! Quantos estão numa grande obra aqui? Amém? Fala para o teu irmão assim, se for conversa fiada, eu tô fora. É isso aí. Conversa fiada, nós estamos fora. Amém? Glória a Jesus, é verdade. Não podemos ser tirados do foco, em nome de Jesus, porque nós estamos numa grande obra. Então os inimigos infiltraram, tentando causar desânimos. Neemias organiza estrategicamente, reanima o povo, não dá ouvidos ao inimigo. Então chega a metade dos muros, repara as brechas. Lembra de reparar as brechas? Foi tão importante isso, irmãos. Repara as brechas e assim a reconstrução é terminada em 52 dias, aleluia. Talvez você diga, ainda não aconteceu, mas vai acontecer em nome de Jesus, amém? Vai acontecer, a campanha termina hoje, mas você não vai terminar de orar, amém? Você está no propósito, você continua em oração, colocando diante do Senhor, e vai acontecer em nome de Jesus. Então Neemias, ele põe os portões no lugar, os porteiros, os cantores, os levitas, os guardas. A cidade era espaçosa, pouca gente, casas ainda não reconstruídas, ainda tinha muita coisa a se fazer. Aí mostra aqueles que regressaram a Jerusalém, que foram em 3 etapas, através de Esdras, de Josué e Zorobabel, e agora a última leva com Neemias, que vem para completar, amém? Você é aquele que Deus chama para concluir as coisas. Veja, nós estamos aqui hoje falando de Neemias. Queridos, não deixe as coisas pelo meio do caminho, amém? Não deixe as coisas abandonadas. Aquilo que você começou a fazer, termine. Começou uma obra na casa, termine, amém? Começou a fazer alguma coisa, termine. Começou um curso, termine. Não deixe as coisas no meio do caminho, que isso não é bênção. Glória a Jesus. As contribuições para o templo, a leitura da lei e a celebração da festa dos tabernáculos foram coisas que nós vimos no último culto, há 2 semanas atrás. Então Neemias leva o povo ao arrependimento, a confissão de pecados e a assinatura da aliança. Algo que tocou demais o meu coração, irmãos, quando Neemias faz toda essa obra. Não era uma obra somente física, né? Não era somente uma obra de uma construção real, porque foi uma construção real, não. Foi uma obra espiritual acima de tudo, aonde ele leva as pessoas ao arrependimento, a buscar o Senhor, a voltar o coração para Deus. Esse era o objetivo de tudo.
Não tinha sentido aquela cidade novamente reconstruída, murada, o templo reedificado, se não houvessem pessoas ali com compromisso com Deus. Então o que nós vimos no final do último culto, quando Neemias, ele chama esse povo, a leitura da palavra de Deus, que durou quanto tempo, irmãos, quem lembra? Quanto tempo eles ficaram escutando a palavra? 6 horas. 6 horas o povo de pé, ouvindo a palavra. Eu imagino que comendo aquela palavra, bebendo aquela palavra, porque eles estavam com saudade de realmente glorificar, enaltecer o único Deus, amém? Eles estavam no cativeiro até então, por mais que eles conheciam e ouviram falar de Deus, mas servir a Deus de verdade, o contato com a palavra, depender de Deus, era uma outra realidade para eles, e agora eles são chamados a isso, a ouvir a palavra. E o texto fala coisas tremendas, irmãos, que quando eles começam a ouvir, e que palavra, você pode se perguntar assim, mas que palavra eles ouviram? O Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então esses 5 livros foi lido para eles naquela manhã, de 6 da manhã, quando o sol raiou, até meio-dia, eles ouviram esta palavra, a repetição desta palavra. O que o texto fala? Que eles começam a chorar, eles começam a colocar o coração em arrependimento. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus precisa transformar a nossa vida, a palavra de Deus precisa trazer constrangimento ao nosso coração, amém? Ela é que confronta o pecado, aquilo que está na nossa vida. Olha que coisa interessante, quando nós temos um coração sensível a Deus, que a palavra de Deus é suficiente para nos tocar, nós nos tornamos o que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, aonde Pedro diz, sejam santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus nos constrange. Esta palavra, irmãos, ela é suficiente para trazer a nossa vida aos trilhos, assim como aconteceu com eles naquele momento. E eles ouviram esta palavra. E aí, nós lemos aqui agora, olha, iniciando o capítulo 9, dizendo, no 38, que por causa de tudo isso que eu relatei para vocês, toda a obra que foi realizada, amém, tudo que foi investido ali de trabalho braçal, de espiritual, de conserto com o povo, de alinhamento de famílias, tudo que eles viram Deus fazer, porque eles viram Deus fazer em 52 dias, isso não foi mérito humano, irmãos, por mais que tinha alguém de Deus ali, que era Neemias, tinha Esdras também, pessoas de Deus, como eu e você somos pessoas de Deus, nós estamos empenhados em realizar a obra do Senhor, mas se o Senhor não fizer nada, nós nada podemos fazer, nós dependemos dEle em tudo. Então foi Deus que realizou aquela obra em 52 dias, somente o Senhor poderia realizar na vida deles. Então está escrito, por causa de tudo isso, nós fizemos uma aliança fiel. Deus nos chamou aqui, irmãos, a uma aliança fiel. Quantos estavam naquele dia que nós assinamos uma aliança fiel aqui com Deus? Levanta a tua mão, você que estava aqui. Você que não estava, tem a oportunidade hoje de assinar esse documento espiritual, porque é um documento espiritual, aonde nós estamos assinando a nossa fidelidade com o Senhor, amém? E quais são os termos dessa fidelidade? Servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, sendo Ele o único Deus da nossa vida, aleluia! Ele é o nosso Senhor, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela, aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa,
E a Bíblia fala que é melhor nós não fazermos votos e não cumprirmos, porque se tornam votos de tolo. E é melhor nós não fazermos mesmo. Mas quando nós somos pessoas inteligentes e nós queremos o Senhor na nossa vida, amém? Porque Ele tem o caminho bom para nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Todos os dias a bondade, a fidelidade de Deus está sobre nós, está sobre a nossa vida. Então o Senhor nos chama, amados, a esta aliança com Ele, a esse pacto com o Senhor. Mas veja, quando nós assinamos, nós selamos esse pacto com Deus, as testemunhas existem. Aqui no caso de Neemias, estava falando que os príncipes, os levitas, os sacerdotes estavam presentes. Eles confirmaram aquela aliança, eles selaram aquela aliança juntamente com o povo. E eu estou enfatizando isso para mim e para você, porque não entenda como somente um culto em que eu vou para casa e talvez eu esqueça o que eu falei. Não, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo aqui, o documento espiritual que nós assinamos, está selado diante de Deus, amém? Existe, queridos, as testemunhas no céu, na terra e debaixo da terra. Está selado diante do Senhor a aliança que nós fizemos com Ele, e essa aliança é irrevogável. Irrevogável. Nós podemos até quebrá-la da nossa parte, mas Malaquias 3,16 diz que existe um memorial diante de Deus. Existe um memorial diante de Deus, amados, das nossas atitudes, daquilo que nós selamos diante do Senhor. Existe um memorial, e nós não podemos nos esquecer disso, queridos. Termina o capítulo 9, selando esta aliança. Inicia o capítulo 10 de Neemias, amados, descrevendo o que continha nesta aliança. Eu não vou entrar nos pormenores, porque depois você vai ler. Mas o teor do que continha esta aliança tinha pelo menos um princípio muito importante. E esse princípio é o que mais vigora a nossa vida hoje. É o princípio quebrado no Jardim do Éden. Você sabe qual é o princípio quebrado no Jardim do Éden? A obediência. A obediência. E Deus nos chama à obediência. Então o pacto desse compromisso de aliança era obedecer a Deus. Lá está uma lista de coisas que precisavam ser obedecidas. Eu não tenho tempo de falar aqui para vocês, mas eu posso falar para você aqui. Precisamos obedecer a Deus em tudo. Precisamos obedecer o Senhor, e quem obedece, prospera. Diga comigo, quem obedece, prospera. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não acrescenta dores. Olha que maravilha. Diga comigo, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dor. É verdade. Então Deus nos chama a obedecer. Mas esta obediência, o segundo princípio aqui, não era uma obediência por medo. Amém? Obedecer a Deus não pode ser um peso, um fardo para a nossa vida. Imagina você que tem os seus filhos. Imagina, eu tenho as minhas filhas. A minha relação com elas é uma relação mais de amigas, mais de amizade, de conversa, de companheirismo. Eu detestaria saber que elas me obedecem por medo. E Deus não quer isso também. Então, a obediência não pode ser por medo, mas servir o Senhor deve ser um prazer por amor. Amém? Servir ao Senhor por amor. Agora, veja, irmãos, nós não servimos o Senhor para ser salvo, sabia?
Não servimos o Senhor para ser salvo, não. Porque eu sou salva, então eu sirvo a Ele por gratidão. Amém? Eu gasto a minha vida, porque eu não tenho como pagar. Eu não tenho como retribuir aquilo que Deus fez na minha vida. Então, eu sirvo a Ele com toda a minha vida e com todo o meu coração. Amém? Glória a Deus. Neemias 11, 1 e 2. Diz assim: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Então veja, irmãos, agora o povo volta do cativeiro, reconstrói a cidade. A cidade, até hoje, é assim lá em Jerusalém. Existe a cidade murada, essa cidade que nós estamos falando. É claro que já passou pelos tempos, muitas reformas, então não é a cidade original, mas é a cidade nos mesmos moldes, né? E na mesma estrutura. Mas fora da cidade existem inúmeras outras cidades. Fora da cidade. Então, por exemplo, existe a cidade velha, que é essa, mas existe a cidade moderna de Jerusalém, lá. E existem as outras cidades, Tel Aviv e outras cidades que vão se espalhando. Era o que estava acontecendo aqui. Então, agora existia uma população para morar em Jerusalém. E eles tiraram a sorte, escolheram aqui, a cada 10 pessoas, uma para morar em Jerusalém, habitar, cuidar da cidade, cuidar do templo, e as outras 9, então elas seriam espalhadas e morariam nas outras cidades. E eu fiquei pensando aqui, irmãos, nisso. Qual seria a nossa escolha? Qual seria a tua escolha, se você tivesse nesse momento lá? Não é? Você desejaria, olha só, é 2 realidades. 9 pessoas de 10 estariam livres para fazer a sua vida em outras cidades e ter o compromisso nos dias de festa, nos dias santos, subir a Jerusalém para adoração. Mas essas, uma pessoa de 10 que ficariam, elas então teriam a responsabilidade de cuidar da cidade, cuidar do templo, amém? E seriam ali os anfitriões quando todos aqueles outros precisassem subir de tempos em tempos para as festas. É assim que acontece também hoje, não é? Existem aqueles né, que não querem se envolver com o projeto de Deus, com cuidado, porque dá trabalho, e preferem aleatoriamente estar presente. Eu fiquei pensando nisso. Qual seria a minha escolha se eu tivesse naquele momento? Será que eu abraçaria a causa? Estou falando de mim. Eu abraçaria a causa e eu falaria assim: não, eu quero morar aqui porque é o meu dever cuidar da cidade, é o meu dever cuidar do templo, e eu quero morar aqui e dar a minha vida. Eu quero deixar para a sua reflexão isso. O que é que nós faríamos se nós estivéssemos lá? No capítulo 12, versículo 27 a 30, eu queria que colocasse. Que é a nossa oração de hoje. Está escrito assim, ó: na dedicação dos muros de Jerusalém, procurar os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que se fizesse a dedicação com alegria. Louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como de aldeias e nos campos,
porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo, os portões e o muro. Aleluia. Irmãos, aqui está a alegria de uma obra concluída. Amém. Por isso eu disse para você no início, se você aproveitou a campanha, se você aplicou na tua vida, se você reconstruiu os muros, se você trabalhou isso dentro da tua família, dentro de você mesmo, se você aderiu a esta palavra como uma verdade para a tua vida. Por quê? Porque chegou o dia da dedicação dos muros. Estava tudo feito, estava tudo ok. O povo já tinha feito aliança com Deus, estava tudo certo. Agora eles precisavam continuar as suas vidas. Era um momento de reunião para dedicar os muros a Deus. Amém. E hoje, irmãos, é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos dedicar ao Senhor os muros, aquilo que o Senhor tratou conosco nesta campanha, aquilo que o Senhor edificou a nossa vida, aquilo que o Senhor abençoou na nossa casa, na nossa família, a direção que o Espírito de Deus trouxe a você. E o Senhor está realizando uma grande obra. Hoje é o dia de você chegar no altar e você dizer a Deus: Senhor, eu quero dedicar ao Senhor os muros. Pensa, quando eles fazem isso, numa reunião solene, olha aqui para mim, numa reunião solene, eles estão reconhecendo, amém, que aquilo que aconteceu pertencia a Deus. Se não fosse o Senhor, nada daquilo teria acontecido. Mais do que isso, irmãos, a cidade estava abandonada e destruída. Talvez muitos aqui estavam com a vida, com a família, com o casamento abandonado e destruído, mas Deus faz uma grande obra. Deus realiza uma excelente obra sobre a nossa vida. Então Deus, Ele começa a trazer de novo a alegria, a dignidade, não é verdade? Deus começa a restaurar a nossa vida. Isso é tão profundo, irmãos, porque quando uma pessoa recebe isso de Deus, Deus muda o curso da vida dela. Pessoas que às vezes estavam à beira da morte, estavam na depressão, estavam na ansiedade, estava querendo cometer suicídio, mas encontra no Senhor um motivo para as suas vidas, encontra no Senhor uma restauração, uma mudança de destino. Então o Senhor devolve vida para esta pessoa, alegria, motivo para viver. É isso. Agora, quando eles dedicam o templo a Deus, eles estavam testemunhando diante das outras nações, dos outros povos, até diante dos inimigos. O que Deus havia feito com eles, irmãos, era algo muito profundo, porque eles estavam envergonhados. A verdade é essa: estavam envergonhados, vendidos, exilados, não tinham mais pátria, não é? Não tinham mais lar, não tinham mais templo, não tinham mais cidade, não tinham mais nada. Mas agora Deus havia devolvido e refeito e reconstruído tudo para eles. Entenda isso. Nós, irmãos, sem Deus não somos nada. Então nós chegamos na presença de Deus e Deus começa a fazer coisas tremendas na nossa vida. E muitas vezes nós nos esquecemos que foi Ele que fez, foi Ele. As mãos do Senhor, as mãos poderosas do nosso Deus. Está escrito nesse texto, num dos dias nós falamos que foi a boa mão do Senhor que nos deu vitória. Aleluia! E continua sendo a boa mão do Senhor. É essa boa mão que vai conduzir a tua vida até o seu último dia. Não se esqueça disso. Então hoje nós vamos dedicar ao Senhor. E aí, olha, o versículo 30 que nós lemos, eu acho isso tão maravilhoso.
Diz assim, ó: os sacerdotes, os levitas, purificaram a si mesmos. Isso serve para mim, serve para a liderança dessa igreja, amém? Porque nós só podemos falar para os outros aquilo que nós somos, é verdade, não é? Senão é hipocrisia, senão você pode me chamar de hipócrita, de falar uma coisa que eu não faço, que eu não vivo, não é? Como alguém vai falar sobre dízimo se não é dizimista? Como alguém vai falar sobre adoração se não é adorador? Como alguém vai falar aqui de uniora se não ora? Como alguém vai falar? Então nós só podemos falar daquilo que nós somos, irmãos. E aí os sacerdotes e os levitas purificam a si mesmos, aleluia. Depois eles purificam o povo, depois eles purificam os portões e eles purificam os muros. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque eu quero dizer uma coisa para você. A nossa casa, ela é espiritual. Sabe a tua casa física lá? Ela é espiritual, porque ela é uma extensão de você. Ela é uma extensão da nossa vida. Eles começam a purificar tudo, porque tudo deve ser consagrado ao Senhor. A nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tem e deve ser consagrado ao nosso Deus. No capítulo 13, irmãos, no versículo 4, eu não vou ler, mas olha, do capítulo 12 por capítulo 13, quando eles dedicam os muros, e nós vamos fazer esta oração já já, Neemias, nesse intervalo, Neemias ele volta lá para o rei lá, ele volta e ele tem um período fora. Mas quando ele retorna, veja uma coisa, irmãos, quando Neemias retorna, preste atenção nisso, e ele vem ver como as coisas estão, o povo já tinha se perdido. Olha só, já tinha se perdido. O que eles estavam fazendo? Eles já estavam fazendo aliança com outros povos, dando os seus filhos em casamento com outros povos. Qual era o problema disso? O problema era a adoração, eram os deuses, era aquilo que a Amanda estava falando aqui no louvor. Eles se davam em casamento e traziam os deuses dos outros povos para dentro de Jerusalém. Então Deus havia essa proibição, para você entender. Porque talvez tenha alguém aqui hoje, que você serve a Deus, mas o marido não serve. E agora, o que eu vou fazer? Você vai orar, você vai colocar diante do Senhor. Porque quando tem alguém que não serve a Deus, mas você serve, você santifica a sua casa, amém? Você santifica a sua família, glória a Deus. E o que acontece aqui? Neemias volta, e tem lá um sacerdote aparentado com Tobias. Lembra de Tobias? Um dos inimigos está aparentado lá com Tobias, e Tobias está lá, depois de toda a reconstrução feita, ele está lá alojado, dentro de uma das câmaras do templo. E o que Neemias faz? Neemias expulsa Tobias, porque Tobias era um dos inimigos. Irmãos, olha aqui para mim, nós vamos dedicar a nossa vida, os muros a Deus hoje. Mas eu quero dizer para você que a tua aliança com Deus, ela é fiel e verdadeira. Talvez amanhã a gente vai querer fazer aliança com Tobias. Talvez amanhã a gente vai querer voltar nas velhas alianças, as velhas práticas. E Neemias, quando ele se dá conta disso, ele expulsa Tobias. E ele traz de novo uma consciência na vida do povo. Então Neemias, ele termina, porque nós vamos orar, viu? Neemias termina o seu livro com reformas na comunidade. Ele repassa tudo de novo. O nosso Deus é lindo, não é, irmãos? Será que a gente teria paciência com as pessoas igual Deus tem com a gente? Porque paciência de Deus com a gente, não é verdade? Você percebeu aqui no andamento desta campanha quantas vezes Neemias ora, quantas vezes ele se arrepende pelo povo, quantas vezes ele fala tudo de novo?
Essa é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É a bondade do Senhor sobre nós. Então, ele termina aqui reafirmando para o povo novamente o cuidado do templo, o guardar o dia do Senhor. Irmãos, qual que é o nosso dia do Senhor? Todos os dias para nós são santos, tá? Todos os dias. Todos os dias para nós é dia de servir a Deus. Mas por conta do nosso trabalho, a maioria de nós, por conta da faculdade, por conta da escola, dos cursos e tudo mais, é o domingo. O domingo é o dia do Senhor. A Santa Ceia é algo que nós não podemos abrir mão da Santa Ceia do Senhor, que aliás é domingo que vem. Não abra mão, irmãos, de estar na presença do nosso Deus. E Neemias, ele faz um apelo tremendo para a santificação do casamento. Viva bem, em nome de Jesus, faça a tua parte. Amém. Puxe a responsabilidade para você. Cuide da sua família, cuide da sua casa, em nome de Jesus. E Neemias, olha só, ele usa a expressão, lembra-te de mim, na sua oração no livro de Neemias por 6 vezes. Lembra-te de mim, Senhor, fazendo menção a tudo que se propôs a fazer em Jerusalém, na casa de Deus e para as pessoas. Sabe, irmãos, isso me lembra de Ezequias. Ezequias, quando recebe um decreto de morte, que o profeta vai lá e fala para ele que ele vai morrer. Ezequias, ele vira para a parede, faz uma oração de 15 segundos e ele fala para Deus, Senhor, lembra-te de mim? Quando eu me propus a trazer uma reforma sobre a vida das pessoas, quando eu cuidei do povo, quando eu coloquei o meu coração a cuidar do povo, sabe, irmãos, você está ouvindo a palavra de Deus, faça a tua parte, em nome de Jesus. Neemias virou as costas, o povo já não estava mais fazendo a parte deles, mas Neemias estava dizendo, Senhor, lembra-te de mim, lembra que eu estou posicionado, lembra, Senhor, que eu me coloquei a fazer, é isso que ele estava fazendo, lembra das tuas misericórdias sobre a minha vida, porque talvez você está cansado, talvez você fale assim, poxa, o peso, a responsabilidade está tudo em cima de mim, na minha família sou eu que fico com toda a responsabilidade. Mas olha a oração de Neemias, lembra-te de mim, Senhor. Você tem um Deus que se lembra de você. Quando Ana foi orar por Samuel, ela estava lá no templo, sendo julgada de bêbada, naquele dia. Mas ela levanta suas mãos ao Senhor, ela não consegue nem falar direito, mas ela diz, lembra da tua serva, Senhor, lembra-te de mim. Amém? Nós temos um Deus que se lembra de nós, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero terminar aqui com o Salmo 126, eu queria que o louvor já subisse aqui, para a gente aproveitar o nosso tempo para orar. Diz assim, ó, quem sai andando e chorando enquanto semeia, glória a Deus, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Quantos estão andando e chorando, semeando? Ou já fizeram isso? Eu já fiz tanto isso, irmãos. Mas a palavra de Deus está dizendo que você vai voltar com seus feixes na mão, aleluia. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão, glória a Deus. Olha, o versículo 4, diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Olha a oração do salmista, Senhor, restaura, nós não estamos falando de restauração? Restaura a nossa sorte, assim como as torrentes do Neguebe. O Neguebe fica no deserto. Então passa a maior parte do tempo seco. Aí vem o tempo do gelo, das geadas. E ele fica todo coberto de gelo. Vem o tempo da primavera. Então o sol começa a aquecer. O Neguebe vai degelando.
E ele vai então escoando as suas águas, formando um grande rio. Um rio que vai desaguar no Jordão, que depois vai desaguar no Mar Morto. Olha que maravilha. Então o salmista está dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte, assim como as correntes ou as torrentes do Neguebe. Esta é a nossa oração hoje, irmãos. Deus não tem pouca coisa para você, não. Deus tem uma restauração maravilhosa, porque aonde o Neguebe passa, aonde as águas dele passam, vai trazendo vida. Aonde era deserto, agora se transforma num tapete verde. Vai nascendo flores, vai nascendo vegetação, aleluia. Porque o nosso Deus faz essas coisas, aleluia, irmãos. É isso que Deus tem para realizar na minha e na tua vida.